Olá, boa noite para você. O TN2 começa com mais um caso de latrocínio, assalto, seguido de morte no estado. A polícia investiga o assassinato de um vendedor de 40 anos, morto dentro de casa. O criminoso roubou vários objetos da vítima. Em 2022, já foram 3 casos. No ano passado, 43. João Paulo Alves da Silva era vendedor e tinha 40 anos. Familiares que encontraram o corpo da vítima estava ensanguentado em cima da cama. Eles relataram que o vendedor voltou domingo de uma festa acompanhado de um homem. Na segunda-feira, chegou a ir trabalhar e o homem teria permanecido na casa. Só que na terça, João não apareceu no emprego e nem na quarta-feira. Foi aí que os familiares desconfiaram. Meu irmão era uma pessoa maravilhosa, tinha um coração enorme. Ele era generoso, sem maldade, e essa pessoa aproveitou da generosidade dele. E é um trabalhador honesto. E eu quero só que ache essa pessoa. Televisão, celular, roupas e até a botija de gás foram levados da casa da vítima. O homem que chegou com João Paulo no domingo não foi encontrado. O celular do vendedor foi deixado dentro de um carro de aplicativo, segundo o motorista, por um passageiro. A polícia agora investiga esses passos. A polícia investiga o caso do João Paulo na linha do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, quando o criminoso mata para tirar algo de valor da vítima. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, ao longo de todo o ano passado, 43 casos do tipo foram registrados. Infelizmente, eles continuam a acontecer. A morte do João Paulo é o segundo latrocínio registrado essa semana aqui na Grande Vitória. O primeiro caso aconteceu na última quarta-feira. O empresário Kleber Bergamini, de 42 anos, foi morto com um tiro no pescoço no bairro Maracanã, em Cariacica. Ele teria ido ao local procurar a placa do carro que perdeu durante a chuva do dia anterior, quando foi abordado por criminosos que levaram a caminhonete. Testemunhas relataram à polícia que Kleber ainda tentou retirar um dos assaltantes de dentro do veículo e foi nesse momento que foi baleado no pescoço. A caminhonete, que tem rastreador, foi encontrada em seguida no estacionamento de um condomínio no bairro Jabaeté, em Vila Velha. Quem conhecia o empresário ficou chocado com o crime. Abordaram ele, né, para roubar o carro dele. E ele, né, ele sempre, né, deve ter reagido, né? Não tem certeza se ele reagiu, chegaram e deram um tiro no peito dele, né? No mês passado, outro latrocínio aconteceu. Dessa vez no bairro Santa Paula 2, em Vila Velha. O economista Raul Bussolotti, de 41 anos, após ter marcado um encontro com 2 homens, foi morto a tesouradas dentro da própria casa. Testemunhas ouviram os pedidos de socorro e acionaram a polícia. Os PMs conseguiram prender os suspeitos em um carro de aplicativo com objetos roubados da casa da vítima. Tristeza para a mãe. A morte de um filho caçula. Ele falou que estava tudo bem, que não precisava. Aí eu falei, então tá bom, meu amor, eu te amo. Ele falou assim, eu também te amo muito, mãe. Foi a última coisa que eu falei com ele. 2022 no Espírito Santo já começa com pelo menos 3 casos de latrocínio. 3 vidas que valeram para os seus assassinos um carro, televisão, celular, roupas. Infelizmente é uma triste realidade, né? Olha, gente, no caso do vendedor encontrado morto em Serra Dourada 2, o suspeito ainda não foi encontrado, mas a polícia segue investigando o caso. Os criminosos que roubaram a caminhonete do empresário ontem em Cariacica e depois mataram a vítima ainda não foram presos. Já os suspeitos de roubar o economista em Santa Paula, Vila Velha, foram autuados por latrocínio e cumprem pena no presídio. A namorada do jovem, que teve a barriga aberta em Guarapari, passou por exames no DML de Vitória hoje. A polícia segue investigando o caso para descobrir como o estudante de tecnologia da informação de 20 anos acordou com um corte profundo no abdômen, com as vísceras para fora. O rapaz estava com a namorada, uma estudante do ensino médio de 20 anos, num luau na Praia do Ermitão, em Guarapari. As imagens mostram o casal às 9 da noite do dia 16 de janeiro, passando pelas pedras no Morro da Pescaria para ter acesso à praia, já que o parque estava fechado.
Às 6 da manhã, o jovem é socorrido pelo SAMU e também Corpo de Bombeiros. Na madrugada, a namorada dele passa pelo local e faz contato com a família dela. Estaria pedindo socorro. O advogado do casal alega que os dois teriam sido atacados por ladrões após ingerir bebida alcoólica, mas consta na ocorrência policial que eles fizeram uso de drogas. Uma testemunha, ouvida pela equipe aqui do Tribuna Notícias, afirma que viu o socorro do jovem e questionou por que a família da estudante não pediu ajuda de uma viatura da PM que passou por 2 vezes durante o resgate. Bem, a polícia agora quer ouvir essa testemunha que falou com exclusividade aqui para a TV Tribuna. A gente vai continuar acompanhando essa história. Assim que tiver mais informações, a gente traz para você. Um homem foi preso acusado de fornecer armas para o crime organizado aqui no Espírito Santo. O suspeito estava em um apartamento de frente para o mar, na Praia da Costa, em Vila Velha. Na manhã de hoje, a equipe da Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo realizou a prisão do foragido com mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Serra. Ele foi encontrado num flat em frente à Praia da Costa, em Vila Velha. Ele é apontado como um dos responsáveis pela distribuição de armas de grosso calibre para grandes organizações criminosas do Espírito Santo. Ele responde também a vários tipos de crime, como tráfico de drogas, porte ilegal de armas e receptação, dentre outros. Falhas na construção, ferrugem e falta de ferragem foram alguns dos problemas encontrados pelo Conselho de Engenharia do Espírito Santo na marquise que caiu e provocou a morte de uma pessoa em Cariacica. O imóvel continua interditado. O imóvel continua interditado pela Defesa Civil. A interdição ocorreu após a marquise cair e matar o idoso, identificado como José da Silva, de 73 anos. O vídeo mostra a vítima sendo retirada debaixo dos escombros. Seu José morava em frente ao local onde perdeu a vida. Ele tinha o hábito de sentar na calçada, que fica no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira. Uma equipe técnica da Defesa Civil verificou que a marquise estava com falta de manutenção, ausência de ferragens adequadas e com a estrutura precária, o que pode ter causado o desabamento. Fiscais e engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, CREA, também estão avaliando o imóvel. A manutenção do imóvel é fundamental para evitar esse tipo de situações, né? Uma marquise, por exemplo, como aquela, né? Ela é composta de aço e concreto, de modo geral, né? O que acontece? Quando vai passando os anos, sem a manutenção devida, sem, por exemplo, estar desentupido aqueles drenos que vão fazer a drenagem da água, né? Que é a água para escoada ali da marquise, com o passar do tempo, essa umidade, né? O próprio tempo, os intempéries vão começando a causar trincas, fissuras nas marquises, né? Corrosões, oxidações na estrutura, no aço, e leva por exemplo, um desabamento. E o CREA disse que pretende realizar uma operação em parceria com os municípios na Grande Vitória para fazer uma fiscalização referente às marquises, o risco de algumas marquises de cair e tirar a vida de alguma pessoa. E ainda, de acordo com o CREA, existe um projeto social para ajudar também aqueles donos dos imóveis que não têm condições de reformar aquela marquise que está prestes a cair. Estamos já com esse projeto aí, iniciando para poder oportunizar quem não tem essas condições de contratar um engenheiro, poder ter a sua segurança de uma outra forma, já com a ajuda dos próprios municípios do CREA. Imóveis antigos e muitos condenados pela Defesa Civil, que acabam colocando em risco a vida de moradores e pedestres. No final de 2020, nós mostramos um caso no centro de Vitória, quando uma marquise caiu e atingiu um ambulante. A vítima foi socorrida com ferimentos na cabeça e depois se recuperou em casa. 2 pessoas ficaram feridas depois que um carro caiu em uma cratera no sul do estado. Olha só a imagem. O buraco tem cerca de 3 metros de profundidade. O acidente aconteceu em Mimoso do Sul, no acesso ao Cristo Redentor. O motorista afirmou que chovia bastante na hora. Ele conseguiu sair do carro após o acidente e pedir socorro. Uma mulher que também estava no veículo também conseguiu sair. O SAMU foi acionado, os 2 foram socorridos com ferimentos leves. Segundo a Polícia Militar, os documentos do carro estão vencidos e o motorista não tinha carteira de habilitação. Já o retorno ao ensino presencial em mais de 400 escolas no Espírito Santo. Aguarde para ver. Mais de 200 mil alunos da rede estadual voltaram às aulas presenciais hoje. A recomendação é seguir as medidas de prevenção no combate à Covid. E para quem tem sintomas, os médicos afirmam: o aluno não deve ir para a escola.
Bora lá que a aula já vai começar, mas antes de entrar tem que passar por esse totem aí, ó. Todo aluno precisa saber se a temperatura tá ok. Na sequência, álcool em gel nas mãos, a máscara bem colocada e tá tudo certo. Nessa escola estadual em Vitória é assim e em outras 400 que recebem mais de 210 mil alunos nessa volta às aulas. Os protocolos seguem rígidos, ainda mais com a variante Ômicron circulando. A turma é consciente, mas os avisos são importantes. Se na escola é assim, na casa da Maria Eduarda também não pode vacilar, não. A família fica de olho e se cuida sempre. Minha mãe teve Covid, né? Eu tive Covid, então isso foi uma situação muito difícil pra gente. Então ela me cobra muito porque ela tem medo, né, de perder a família dela e tal. Por aqui o diretor garante que a turma é tranquila e não dá trabalho, não. Até porque os alunos, no ano passado, também conviveram com a Covid. Mas uma curiosidade que ficou: e se o aluno chega e no termômetro indica febre? O que acontece? Esse aluno, então, identificando que ele está com a temperatura elevada, ele é conduzido até a biblioteca, né, ou um outro espaço onde ele fique ali em isolamento. A coordenação vai até a secretaria e liga para a família e pede que a família venha recolher esse aluno e mantê-lo em casa enquanto ele estiver com esses sintomas gripais. Antes de chegar na escola, é muito importante que os alunos e também os pais fiquem de olho a qualquer sintoma ou até mesmo se esse aluno, se essa criança teve contato com alguém que testou positivo para a Covid-19. Como é que a gente tem que proceder? A gente vai saber agora a melhor forma de agir diante de uma situação como essa. Essa infectologista e pediatra é categórica. Aluno com sintoma gripal, qualquer que seja, ou que teve contato com alguém que testou positivo e está sem sintomas, tem que ficar em casa. Isso é uma consciência moral e coletiva. Enquanto eu não defino, e a gente está vendo assim, muitas formas leves e formas assintomáticas. Então, muitas vezes a pessoa vai ter uma dor de garganta, como sintoma de Covid, principalmente nos adultos já vacinados. Então, teve contato com um familiar que é positivo para Covid, essa criança precisa ser investigada. Porque mesmo quando ela não tem sintoma, você pode estar mandando o seu filho para a escola, e principalmente nas crianças pequenas, que não têm adesão de máscara, que tem uma faixa etária que a gente não vai utilizar máscara nessas crianças, mas a gente tem que lembrar dos coleguinhas, de quem convive com esses coleguinhas, dos professores e funcionários da escola. A investigação também é importante, por isso testar é necessário. Inclusive, é o teste que deve definir o tempo de isolamento de um aluno. A recomendação, mesmo com tempo reduzido, ela coloca o seguinte, que criança e adolescente, se eles não têm contraindicação, até que seja um uso rigoroso de máscara, até que seja completado 10 dias do início dos sintomas. E os assintomáticos conta a partir do dia da testagem positiva do exame. Tem que tomar cuidado mesmo, até porque os casos de Covid continuam sendo registrados. De ontem para hoje foram mais de 16.200, 22 mortes. No total, nós já temos 13.607 mortes e mais de 897 mil casos da doença. Olha, desde quando começaram a aumentar os casos de Covid e de gripe, cenas como essa se tornaram comuns nas unidades de pronto atendimento. Recepção lotada, pacientes revoltados, mas esse é apenas um dos problemas enfrentados por quem trabalha na linha de frente. Os médicos estão sofrendo ameaças de pacientes por se recusarem a dar atestados. A maioria dos casos é de pessoas que não têm sintomas de Covid, mas mesmo assim querem o documento. Esse sentimento e reação dos pacientes, infelizmente, têm sido comuns, ainda mais evidentes durante o período da pandemia. O médico, lembrando, ele é aquele que está na ponta do atendimento, né? É o contato do usuário com o sistema, mas nem sempre ele é o responsável por aquele atendimento, pela contratação de profissionais e pela situação de caos do sistema de saúde. E não é só a longa fila de espera que tem despertado a revolta dos pacientes, eles querem atestado médico. Como se não bastasse a preocupação com o atendimento, os médicos têm sofrido ameaças por não emitir o documento. Agora, na pandemia, até em casos de teste negativo de Covid. Comigo, por exemplo, aconteceu o seguinte: o paciente ele não tinha sintoma nenhum de Covid, estava apresentando um teste rápido de Covid negativo,
e tinha apenas um argumento de que ele tinha tido um contato rápido com uma pessoa que era Covid positivo e que ele tinha o direito ao atestado. Logo, informei a ele que não poderia fornecer o atestado para ele. Ele começou a me agredir verbalmente, fazer uma série de ameaças, inclusive de que ele retornaria ao plantão para estar me agredindo. Caso o paciente esteja com o atestado, mas sem nenhum motivo clínico, o médico estará cometendo um crime. O médico ele não pode dar atestados graciosos nem falsos. É necessário que o paciente seja examinado e que ele tenha uma doença e que essa doença sim se faça necessário o afastamento do seu trabalho. A chuva voltou a provocar transtornos no sul do estado. 68 pessoas estão fora de casa. Olha só a situação em Mimoso do Sul. É o 4º dia consecutivo de chuva na cidade. Inclusive, de ontem para hoje, foi onde mais choveu no Espírito Santo. Pelo menos 25 pessoas tiveram que sair de casa em Mimoso. Diversas estradas foram interditadas devido à queda de árvores e também barreiras. As aulas que começariam hoje foram adiadas devido aos estragos. Em Cachoeiro de Itapemirim, uma mulher caiu de um buraco de 5 metros de altura, aberto pelas fortes chuvas. Ela precisou de socorro do Corpo de Bombeiros e também do SAMU. Em Muqui, o rio transbordou e houve deslizamento de terra. Olha, gente, tem 2 alertas de mais chuva para todo o Espírito Santo. Nas áreas em laranja, o risco é de temporal. São 46 cidades. Os avisos valem até às 10 horas de amanhã. Combate ao crime na capital, o TN2 te mostra como funciona o supercomputador que vai fazer o reconhecimento da face. Aguarde um instante só. Câmeras de monitoramento em Vitória vão ajudar a polícia a identificar homens que descumprem medidas protetivas e também criminosos foragidos da justiça. Isso vai ser feito por meio do reconhecimento facial. O supercomputador tem 10 pontos de reconhecimento facial e é capaz de analisar e processar mais de 1000 imagens de câmeras de vídeo monitoramento e de forma simultânea. Nós vamos reconhecer pessoas que estão circulando em nosso município que possuem alguma pendência com a justiça e imediatamente encaminharemos uma viatura para que essa pessoa seja detida. São câmeras externas em ruas, praças e parques, mas também câmeras internas dentro de unidades de saúde e escolas. O lançamento do sistema de reconhecimento facial aconteceu na Prefeitura de Vitória. Atualmente, a capital tem 300 câmeras de vídeo monitoramento espalhadas na cidade. No primeiro mês, serão 10 sistemas com a tecnologia da identificação facial. Em março, já serão 150 pontos que podem ser usados em todas as câmeras. Nós faremos a gestão dessas licenças para que, em determinado momento, ela funcione em um bairro, em algum lugar, e dependendo da nossa necessidade, essa mesma outra câmera poderá ser acionada com essa mesma licença. Apenas criminosos procurados pela justiça serão identificados pelas câmeras, mas, de acordo com a Prefeitura, homens que forem denunciados pelas mulheres também serão cadastrados no sistema. E caso eles desrespeitem a medida protetiva, podem ser presos a qualquer hora do dia. Basta passar em frente a uma das câmeras instaladas ao sistema. E após a identificação de qualquer um procurado da Justiça, a informação é repassada para a Central Integrada de Operações e Monitoramento. Esse sistema tem um custo aproximado de 15 milhões, toda essa solução tecnológica, porque ele envolve grande tecnologia, ou seja, não é algo simples, é algo inovador. Vitória hoje vai ser a primeira capital no Brasil a ter esse sistema disponível para a sua população. E a gente fica por aqui, uma boa noite para você, até amanhã.